Hoje a gente está aqui, né, fazendo o cursinho de chaveirinho da Tininha, na prestação de contas da Lei Penab. E para você, como que foi fazer o curso comigo? Aprendeu alguma coisa? Gostou? Vai dar continuidade? Foi assim, muito prazeroso. Eu já tive prazer, né? Já tinha pesquisado. Mas ele já tinha profissional para essa orientação tudo certinho. Parabéns. Obrigada. Tira, né? E depois nós. Parabéns, muito obrigada. E vou dar continuidade. Você já tem meu contato. O que precisar, pode estar procurando, que a gente está aqui para ajudar, não só dentro da prestação de contas, mas também no decorrer de todos os dias aí. É, verdade.